galerinha do canal, beleza com vocês? Bom, vamos lá para mais uma aulinha? Hoje a gente vai falar sobre gessagem, tá? O que é gessagem, Christian? Nada mais é o ato de aplicar gesso agrícola ou gesso natural no solo, tá? Bom, pessoal, vamos por partes. O gesso agrícola, ele é um negócio muito legal e muito importante de você poder utilizar quando necessário. Aí o ponto e a vírgula. Por que quando necessário? Porque ele pode te ajudar muito e ele pode te, vamos dizer assim, ele pode rebentar, vamos dizer assim, o seu cultivo, tá? Por que eu falo isso? Vamos entender primeiro da onde vem o gesso, tá? Quando a gente faz os adubos fosfatados, que seria o MAP, o Super Simples, o Super Triplo e outros produtos à base de fósforo, tá? É pegado uma rocha e essa rocha é adicionado um ácido, tá? E saem dois subprodutos, na verdade. Um desses subprodutos é o gesso agrícola, tá? Só para vocês terem ideia, antigamente o gesso agrícola era jogado fora, era dado, quem passasse de caminhão lá fazia o favor de pegar e levar embora, para vocês terem uma ideia de como era tratado o gesso. Até que alguém foi lá e fez um estudo sobre o gesso e descobriu que, na verdade, o gesso nada mais é do que um sulfato de cálcio, ou seja, enxofre com cálcio. E enxofre com cálcio são dois macronutrientes que a planta necessita em altas quantidades. Perfeito? Dessa forma, o pessoal começou a utilizar o gesso agrícola aí então nos cultivos, tá? Bom, só que o gesso agrícola, então vamos lá, o gesso agrícola qual que é a função dele? É fornecer cálcio e enxofre e neutralizar o alumínio em profundidade. Aí vem uma confusão. Muitas vezes as pessoas falam, Christian, e o calcário? O calcário não vai lá em profundidade para pegar o alumínio também e se ligar a ele e precipitar ele? Não. O calcário ele é pouco solúvel, pouco móvel dentro do solo, tá? E a solubilidade dele também é baixa, tá? Então o que acontece? Quando você joga o calcário no solo e incorpora ele, no máximo que ele vai chegar ali é uns 20, 30 centímetros. Dependendo, às vezes você consegue incorporar um pouco mais fundo, ele chega um pouco mais fundo. Porém, para você conseguir corrigir a camada de 20 a 40 centímetros, só o gesso agrícola. E o importante do gesso agrícola, pessoal, é que você não precisa incorporar ele no solo. Você pode jogar ele por cima, apenas que o próprio efeito dele já vai descendo. Ele tem uma solubilidade maior do que o do calcário, não é tão alto, mas é maior do que a do calcário. Chega a ser até 300 vezes maior. Então ele consegue penetrar nessas camadas e ir lá mais para o fundo. Tá? Então a função do gesso é, além de fornecer cálcio e enxofre, pegar esse alumínio que está lá em profundidade livre e neutralizar ele, formando precipitados e jogando ele lá por fundo. Lembrando que o alumínio ele é ele é um elemento no solo que faz mal às plantas, ele é tóxico. Beleza? Bom, isso parece ser legal, né? Só que ele tem uma parte ruim também. Vocês lembram na parte quando eu falei do calcário, dos cátions e dos ânions? Então, o enxofre, uma parte dele é ânion, tá? Por ser sulfato, a fórmula dele é um SO4, tá? Então ele é um ânion. E todo ânion se liga a um cátion. Então, se você não estiver necessitando de fazer ele e jogar ele no solo, não, vamos dizer assim, na camada de 0 a 20, e não estiver necessitando a aplicação de gesso, o que vai acontecer, pessoal? Ele vai se fundir com alguns cátions, como o potássio, como o magnésio e como o próprio cálcio, e vai formar precipitados desses nutrientes que são extremamente importantes para a gente. Então, o gesso ele é uma faca de dois gumes. Sabendo usar bem, ele é perfeito. Não sabendo utilizar direito, você vai se autocomplicar. Tá? Bom, dito isso, acho que deu para entender. Você precisa de uma análise de 20 a 40 para estar utilizando o gesso agrícola. E, Christian, beleza, fiz as análises de 20 a 40 também. E agora, como que eu sei se eu preciso estar utilizando gesso ou não? Então, vamos lá. No teu cálcio, ele precisa no mínimo ter 4 milimols por decímetro cúbico, no caso, né, de cálcio no solo, tá? Na camada de 0 a 20, não perdão, na camada de 20 a 40, não é na camada de 0 a 20, tá?
Bom, Christian, beleza, tenho 4 milimol. Meu laboratório, Christian, não trabalha com milimol, trabalha com centimol, então é 0,4, tá? Ah, beleza, ok. Segundo ponto que eu tenho que utilizar, alumínio. Se o seu alumínio tiver mais do que 40% na camada de 20 a 40, você tem que utilizar o gesso agrícola. Christian, se o meu tiver com 30%, dá para segurar mais um pouquinho. Se for uma cultura perene, faça, tá? Então assim, vamos supor, você vai plantar uma laranjeira, está com 25% de alumínio. Eu prefiro que você faça e tenha vários anos sem ter o alumínio, do que você deixar de fazer agora que você pode mexer no solo, implantar a sua cultura e depois não poder mais fazer, tá? Não é que não dá para fazer o gesso, dá, só que ele fica mais complicado para mexer. Quando você ainda tem a opção de mexer no solo, é mais fácil, tá? Se for para uma cultura anual, vamos dizer assim, um milho, uma soja, que você vai estar podendo mexer na terra, aí não tem. Aí dá para passar de um ano para o outro, vamos dizer assim. Beleza? Bom, pessoal, vocês vão ver que a hora que eu vou plantar minhas pimentas, eu vou aplicar gesso agrícola, tá? Só que o jeito que eu apliquei o gesso agrícola é um pouquinho diferente. Eu não apliquei ele na camada de 0 a 20, eu só apliquei ele na camada de 20 a 40. Tá? Vocês vão ver lá que eu jogo o calcário na terra inteira e lá no fundo da cova que eu faço eu jogo o gesso agrícola. Tá? É uma baixíssima quantidade, é só um pouquinho ali de gesso agrícola e eu faço na camada de 20 a 40. Por quê? Na camada de 0 a 20, pessoal, eu não tenho interesse de fazer ele porque eu não tenho alumínio. E na camada de 20 a 40 eu também não tenho alumínio. Mas na camada de 20 a 40 eu tenho poucos nutrientes. Então, mesmo que eu jogue ele, ele não vai pegar muito cálcio, muito magnésio, muito potássio e lixiviar. Só que ele vai me fornecer cálcio e enxofre principalmente na região de 20 a 40. Então, assim, eu estou utilizando ele de uma forma diferente, em baixa quantidade, por meu risco mesmo, tá? Culturas como tomate, berinjela, pimenta, pimentão podem ser utilizados dessa forma desde que você saiba o que você está fazendo, tá? Eu estou aplicando lá, que não falei, por minha conta, não tenho alumínio, mas eu quero deixar um fornecimento um pouquinho maior de cálcio e de enxofre ali no fundo para minhas plantas. Então eu estou fazendo gesso para isso, tá? Eu sei que ele vai se ligar a alguns cátions em alguns cátions e vai descer para o solo em algumas coisas, eu sei. Só que ele vai me liberar mais cálcio e mais enxofre do que ele vai conseguir pegar e levar embora. Se eu aplicasse na camada de 0 a 20, aí eu ia ter um belo de um prejuízo. Tá? Então lembre-se, eu estou aplicando, mas na camada de 20 a 40. Christian, se eu for plantar uma cultura perene, se eu fizer lá no fundo, de 40 centímetros para baixo, eu preciso de análise de solo? Sim, para você saber quanto que você vai jogar. Tá? Se apresentar alumínio, ainda melhor, aí você já joga a quantidade certa. Se você quiser fazer esse mesmo esquema, também dá, tá? Mas lembrando, quanto mais profundo vai sendo as camadas do solo, menos nutriente vai tendo. Então eu penso nisso fazendo dessa forma. É o correto? Não. O certo é fazer uma análise de solo de 20 a 40 e saber se há necessidade. Mas aí eu estou botando por minha conta mesmo. Pessoal, esse é um vídeo de gessagem para vocês entenderem um pouco o que é o gesso agrícola e como funciona, tá? Ele é um pouquinho diferente do calcário, às vezes a pessoa até confunde, né, calcário com ele, mas são dois produtos diferentes, tá? E você pode estar utilizando se for necessário, perfeito? Bom, galera, eu vou pedir aquele likezinho para você, dá uma força aí para a gente ajudar a continuar crescendo o canal, se inscreva no canal, e se você tiver algum amigo que gosta aí da cultura, não só de pimentas, mas de outras coisas também, se inscreva aí no canal, pede para ele dar uma forcinha pra gente aí também. Beleza, galera? Um abraço para todo mundo e até a próxima aula.